Provérbios, capítulo 1. Diz assim a palavra de Deus, versículo 3, capítulo 1, diz: para obter o ensino. Vamos começar no versículo 1, vai. Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade. Verso 4, para dar aos simples prudência, aos jovens conhecimento e bom siso. 5, ouça o sábio, cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade. Deixa sua Bíblia aberta. Nós vamos começar uma série de mensagens no mês de agosto, com o tema sabedoria. Durante os 4 domingos do mês de agosto, vamos estar falando sobre esse tema, sabedoria. Vamos estar andando no livro de Provérbios. Vamos escolher alguns assuntos do livro de Provérbios para estarmos meditando. E hoje, a princípio, nós vamos estar aí falando sobre esse tema, que é sabedoria. Sabedoria. Pessoal, há uma diferença. Deixa eu deixar esse slide. Há uma diferença entre inteligência, QI e sabedoria. O QI é conhecido pelo consciente de inteligência, o QI. Por exemplo, uma pessoa pode ter um altíssimo QI. Pessoa ter um QI altíssimo. Isso é um ateu. Não é sábio. Não é verdade? Não tem sabedoria. Porque a Bíblia diz que a sabedoria, o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Então a pessoa, por exemplo, pode ter um altíssimo inteligência, a pessoa pode passar em qualquer concurso público e não ser sábio. Simplesmente não ser sábio. Então, a sabedoria, apesar da inteligência ser uma coisa muito boa, inteligência, o quociente de inteligência é algo muito bom você ter, um alto, mas isso não significa sucesso. Então, vamos falar mais a respeito dessa inteligência da vida, sabedoria da vida. Não é sabedoria de uma prova. Eu fui bem na prova. Tá, mas e a prova da vida? Então nós estamos nos propondo para falar dessa sabedoria da vida. Interessante, quando a gente fala de sabedoria, a gente lembra daquela sabedoria popular, né? A sabedoria popular. Você pode me ajudar a completar? Vamos lá? Água mole, pedra dura, tanto bate até que... Vocês conhecem, né? Ou seja, o que está dizendo isso? A insistência, né? Tanto você insistir, você consegue. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. A pressa é inimiga da? Muito bem. Ou seja, não adianta fazer as coisas rápido, né? Que vai ficar feio. Então, às vezes, você tem que fazer mais devagar. Não adianta ter pressa. É uma sabedoria popular e muito verdadeira. Cavalo dado não se olha os... Muito bem. Vocês estão muito bem na prova de hoje. Não é? Cavalo dado não se olha os dentes. Ou seja, você ganhou um presente. Você vai reclamar? Não é? A criança faz isso, né? A criança recebe um presente, ela olha, quando é roupa, fala, não gostei, né? Então, a gente não pode fazer isso. E fala, moleque, para de fazer isso. Samuel fala para ele, para de fazer isso, Samuel, agradece, né? A ocasião faz o ladrão, né? Ou seja, você está num lugar errado, na hora errada, não é? Às vezes uma situação favorece, né? Favorece às vezes um adultério, favorece uma traição, até mesmo ser confundido com uma pessoa que está com objetivos errados, enfim. Então, o cuidado sempre é bom. A mentira tem perna? Então está lá, né? Vai mentir, mas logo já descobrem a sua falsidade. Então você vê tudo isso aí, olha, é sabedoria, né? Sabedoria das nossas avós. Olha lá, ó. Quando um não quer, dois não adianta, né? Eu não queria. Se dois não quer, um não briga sozinho. Gato escaldado tem medo de? Exatamente. Ou seja, passou por uma situação já, na próxima vez você vai ficar esperto para não cair no mesmo erro, não é? O boi engorda é com o olhar do dono. Ou seja,
Se não tiver alguém cuidando ali da plantação, da fazenda, vai ficar bagunçado, vai ficar solto, não é? Cada cabeça, cada sentença. O que é isso, né? Às vezes você vai discutir política, não dá para discutir política, né? Até dentro da igreja vira uma polêmica. Cachorro que late não, né? A gente vê aquela turminha, não, mas eu vou bater, eu vou pegar, vai nada, né? Cachorro que late não morde, né? Não, porque se fosse comigo eu fazia isso. Será que fazia mesmo, né? Então são sabedoria popular. Tem mais uma lista ainda. Quem tem boca vai a Roma, né? Ou seja, quem tem boca chega em qualquer lugar. Até na cidade de São Paulo você encontra a rota que você precisa. Deus ajuda quem cedo madruga, trabalho é importante. Casa de ferreiro, espeto de... Ou seja, o cara é psicólogo, mas em casa não ouve a família, né? Lá em casa tem 2 psicólogos, eu e a Bel, né? Só que lá em casa, será que a gente exerce, né, a psicologia? Às vezes não. Casa de ferreiro, espeto de pau. Lá a gente briga, quebra o pau, etc. Cada macaco no seu... Olha lá, né? Será que cada um no seu quadrado, cada um sabe o que faz, cada um domina uma área. Quem tem tudo quer... Quem tem tudo... Quem tem tudo quer nada tem. Essa aí nem eu sei. Vamos para frente. Devagar se vai? Não tenho tempo. Vamos para frente. De grão em grão a galinha enche o... Errar é? Onde a fumaça há? Pela boca morre o ser humano também, tá? Não vai que faz um regime, não, a dieta, você vai ver. Quem espera sempre... E assim vai, né, gente? Assim vai. A gente... Isso tem muita sabedoria aí, gente. Não é? Muita sabedoria. Conhecimentos que são falados, às vezes, né, por muitas gerações. Interessante que tem até algumas frases, né, que não são científicas. Por exemplo, quem aqui que não ouviu dizer assim que não pode lavar o cabelo quando a menina está menstruada, não é? Isso é muito comum, né? E isso não tem base científica, né? Então vai ficar uma semana sem lavar cabelo, gente? Como que é isso? Né? Sei lá quantos dias, né? Então é complicado. O que mais? Comer manga e leite faz mal. Não está aí, não tem comprovação científica, né? Fazer uma vitamina de manga, enfim. Então são coisas que também são passadas aí, que às vezes não tem base científica, né? Enfim. Até quando a gente fala de sabedoria popular, o livro de Provérbios é a sabedoria bíblica, né? Olha esse versículo aí, ó, Provérbios 8:11, vamos ler juntos? Porque melhor é a sabedoria do que joias, e de tudo que está errado ali, deseja, né? E de tudo que se deseja, nada se pode comparar com ela. Faltou ali, tá separado ali na hora de copiar. Então, ou seja, a sabedoria é melhor do que joias. Por quê? Porque ninguém vai roubar de você, não é? Um ladrão entra na sua casa, leva a tua joia, leva o teu ouro. A sabedoria não leva, né? O seu estudo não se leva. Então, a sabedoria é o que a gente mais importante a gente pode ter, né? Eu queria que você desse um pulo agora para o livro de 1 Reis. São 2 passagens bíblicas que eu vou usar. Provérbios 1, já lemos, e agora vamos ler 1 Reis. Eu vou ficar só nesses 2 textos nessa noite. Se você puder folhear a sua Bíblia. Se você não souber onde está 1 Reis, você vai passar Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis. Então está bem ali no Antigo Testamento. Reis, abra a sua Bíblia aí. 1 Reis, capítulo 3. Vamos ver o exemplo de Salomão, né? 1 Reis, capítulo 3. Conhecer um pouquinho da história de Salomão. Nós vamos falar sobre Salomão durante o mês de agosto. Da vida dele, um pouco da vida dele. Do que ele deixou escrito. 1 Reis 3, 5 a 15, diz assim a palavra de Deus. Em Gibeão, apareceu o Senhor a Salomão de noite, em sonhos. Disse-lhe Deus, pede-me o que queres que eu te dê. Respondeu Salomão, de grande benevolência usaste para com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade e em justiça, em retidão de coração, perante a tua face.
Mantiveste-lhe esta grande benevolência, e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passe de uma criança, não sei como conduzir-me. Verso 8. Teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, tão numeroso que se não pode contar. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar este grande povo? Verso 10. Estas palavras agradaram ao Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. Disse-lhe Deus: já que pediste esta coisa, e não pediste longevidade, nem riqueza, nem a morte dos inimigos, mas pediste entendimento para discernires o que é justo, eis que faço segundo as tuas palavras. Dou-te um coração, o que, irmãos? Sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. Também, até que me não pediste, eu te dou, tanto riqueza como glória, que não haja teu igual entre os reis, por todos os teus dias. Se andares nos meus caminhos, e guardares os meus estatutos, e os meus mandamentos, como mandou Davi teu pai, prolongarei os teus dias. Despertou Salomão, e eis que era sonho. Então, nós temos aí no Data Show, o Davi, né, o pai, e o filho Salomão. E ele tem um sonho, né? Ele tem um sonho que Deus fala para ele, né? Assim, o que ele quisesse, né? E ele fala para Deus assim: Deus, eu não quero riqueza, né? Eu não quero fama, eu quero ser sábio, eu quero ter sabedoria. E Deus assim concede para ele não só sabedoria, mas também como todas as outras coisas, porque ele pediu o que era certo, né? Ele pediu o que era prioritário, que era a sabedoria. Você imagine você hoje, por exemplo, se você encontrasse, lembra daquela lâmpada do Aladim? Não é? Que fazia um carinho na lâmpada ali, e assim saía um gênio e dizia 3 pedidos, né? O que você pediria hoje? Não é? Será que você pediria sabedoria? Né? Ou você pediria outras coisas? Em primeiro lugar, dinheiro. Né? Mas será que você teria sabedoria para gastar o dinheiro? Né? Então, a gente vê assim que Salomão, por ele ter pedido algo que não parece ser assim tão comum, corriqueiro, que ele demonstrou assim algo especial, né? Que ele pediu a Deus um coração sábio, né? Ele pediu a Deus um coração sábio. E é tão interessante essa história na vida de Salomão, que 2 mulheres brigaram na sua frente. Essa história é muito linda, e a continuação do texto é o verso 16 até o 28, eu quero ler com você, para você ver que a própria Bíblia está registrada essa história. Então vieram 2 prostitutas ao rei, e se puseram perante ele. Disse-lhe uma das mulheres: Senhor meu, eu e esta mulher moramos na mesma casa, onde dei à luz um filho. No 3º dia depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas, nenhuma outra pessoa se achava conosco na casa. Somente nós, ambas estávamos ali. De noite morreu o filho dessa mulher, porquanto se deitara sobre ele. Levantou-se à meia-noite, enquanto dormia tua serva, tirou-me do meu filho do meu lado, e deitou nos seus braços, e a seu filho morto deitou nos meus. Verso 21. Levantando-me de madrugada para dar de mamar o meu filho, eis que estava morto. Mas reparando nele pela manhã, eis que não era o filho que eu dera à luz. Verso 22. Então disse a outra mulher: não, mas o vivo é meu filho, o teu é o morto. Porém esta disse: não, o morto é teu filho, o meu é o vivo. Assim falaram perante o rei. Então disse o rei, olha a sabedoria de Salomão. Esta diz: este que vive é meu filho, e teu filho é o morto. E esta outra diz: não, o morto é teu filho, o meu filho é o vivo. Disse mais o rei: trazei uma espada. Trouxeram uma espada diante do rei. Disse o rei: dividi em 2 partes o menino vivo, e dai metade a uma e metade a outra. Então a mulher cujo filho era vivo falou ao rei, porque o amor materno se aguçou por seu filho, e disse: Senhor meu, dai-lhe o menino vivo, e por modo nenhum o mateis. Porém a outra dizia: nem meu nem teu, seja dividido. Então respondeu o rei: dai a primeira o menino vivo, não o mateis, porque esta é sua mãe. Todo o Israel ouviu a sentença que o rei havia proferido, e todos tiveram profundo respeito ao rei, porque viram que havia nele o quê? Sabedoria de Deus para fazer justiça. Então a história já se conta, né?
mas eu vou resumir aqui. Chega 2 mulheres, e essa briga, o filho é meu, o filho é seu, você já ouviu a história, não vou repetir. Um filho havia morrido na noite, havia deitado em cima, havia matado, e olha a sabedoria desse homem, né? Dá uma espada, vamos dividir no meio essa criança, né? Aí aguçou a maternidade. A mãe verdadeira fala: não, pelo amor de Deus, não mata a criança, dá para ela. E a outra, que não era mãe, fala: não, pode matar, passa no meio, né? Aí o rei falou: então já sei que é a mãe, né? A mãe é aquela que disse para dar o filho. Então, gente, é fácil hoje você ler essa história e dizer: vou fazer igual, né? Mas quando a história não tinha sido escrita ainda, essa sabedoria, né, de resolver uma situação tão difícil, né? Você imagine você no lugar desse rei. Chega 2 mulheres brigando pelo filho, o que você vai falar? Vamos fazer um exame de DNA, né? Mas na época não tinha exame de DNA, não é verdade? Então veja que Salomão, ele tirou nota 10 nessa passagem da vida dele, e ele soube com muita sabedoria resolver uma situação no seu reinado. Bem, por que eu preciso, né, de sabedoria? Então, vamos meditar então em nossa vida agora, né? Por que eu preciso de sabedoria, né? Em primeiro lugar, gente, olha, preciso de sabedoria porque boa parte dos meus problemas eu mesmo que criei. Eu quero que você repita comigo essa frase. Preciso de sabedoria porque boa parte dos meus problemas fui eu mesmo que criei. Isso é uma grande verdade, né? Grande parte dos nossos problemas a gente mesmo que entrou, não é? A gente faltou sabedoria, né? Alguém já disse que o nosso maior inimigo está no nosso espelho. O nosso maior inimigo está em nosso espelho, né? A pessoa está numa empresa, ela vai mal, dá errado. Ela vai para outra empresa, dá errado. Ela muda de cidade, dá errado. Ela diz: nossa, só trabalho com gente ruim. Será que são as pessoas, são ruins? Não é? Então, a gente tem que reconhecer que grande parte dos nossos problemas, nós mesmos que criamos, não é? Às vezes a gente gasta mais do que deve, né? E ficamos endividados. Às vezes a gente se isola socialmente e ficamos às vezes sem amigos. Às vezes nós nos envolvemos com pessoas erradas e por isso estamos fazendo coisas erradas. Às vezes nós, comemos exageradamente, somos às vezes glutões e estamos obesos, estamos com uma pressão arterial, estamos com uma glicose exagerada, enfim. Nós temos que reconhecer que nós precisamos de sabedoria, não é? Sabedoria para quê? Para parar de ser vítima, né? Ninguém me ama, ninguém vai com a minha cara, eu sou azarado, eu sou perseguido, eu sou injustiçado, todo mundo me persegue. Não é? Nós às vezes que entramos nos problemas. Nós às vezes temos um problema e às vezes de passar fora, a gente entra no problema, né? A gente entra na discussão, sabe, não sei se você já viveu essa experiência de você estar às vezes num dia com a família e entrar num assunto polêmico, aí você fala assim: vai dar BO esse assunto, né? Esse assunto vai dar BO. Aí de vez de você sair fora, não, você entra no assunto, você empurra mais, aí vira aquela confusão, e aí um fala de lá, o outro fala de cá, a sogra, a cunhada, é a mãe, é a avó, é o irmão, e aí vira aquela confusão e todo mundo vai para casa emburrado um com o outro. Mas você viu e você pensou: se eu falar vai dar problema, mas você fala, né? De vez de ficar quieto e desviar, você entrou. Então a gente precisa ter sabedoria e reconhecer que grande parte dos nossos problemas nós que criamos. Mas também nós temos que ter uma sabedoria preventiva. Além de reconhecer que nós criamos os problemas, nós temos que também perceber que muitos problemas a gente poderia ter evitado. Olha, não somos culpados por muitas coisas que acontecem, mas algumas coisas poderíamos ter evitado o seu aparecimento. Por exemplo, um pai, né, pode não ser responsável pelas escolhas erradas do seu filho, mas talvez o pai poderia ter mais interesse na vida do filho, não é? Poderia ter dado mais atenção,
poderia às vezes ter sido mais firme em alguns momentos da vida do filho, não é verdade? Olha, o que mais? O marido pode não ser responsável pela traição da esposa, mas talvez ele poderia ter tido mais tempo com ela, e assim ter evitado um problema no seu casamento. Então, talvez a gente nem é culpado por muitas coisas, mas poderíamos contribuir para evitá-lo, não é? Então, se você assim tiver o cuidado de pedir a Deus todo dia, Deus, me dá sabedoria, né? Me dá sabedoria porque o dia está começando, eu não sei o que vai pela frente, eu não sei os problemas que vão aparecer, Deus, me ajuda a ter sabedoria, né? O que mais? Sabedoria também, olha o que diz Shakespeare: o sábio não se assenta para lamentar, mas logo se coloca na tarefa de reparar o dano causado, né? O sábio não se assenta para lamentar, mas para reparar o dano causado. Ou seja, de que forma eu posso ajudar a resolver esse problema, né? De que forma eu posso ajudar a sair desse conflito? De que forma eu posso ser uma pessoa melhor, mais sábia? Isso é uma coisa importante. E essa questão da prevenção é trabalhar sempre, imagine assim, a sua vida é um filme, e você está assistindo a sua vida, você pode estar um passo à frente daquele filme e ser atropelado pelas circunstâncias, ou você pode dar um passo para trás da sua vida, e você assistindo a sua cena, diz aqui eu poderia fazer diferente. Então, gente, olha, o passado não se escreve mais, o presente é hoje, o futuro é uma página em branco, não é? Você pode fazer diferente algumas coisas na sua vida do que você fez antes, pode ter escolhas diferentes, pode ter opções diferentes, pode premeditar problemas que você já passou. E nós vivemos hoje numa sociedade muito imediatista. Você veja assim, por exemplo, as pessoas, você vira aquelas propagandas daquela Polishop, fique com o abdominal trincado, você fica em cima do aparelho e fica tremendo o dia inteiro, né? Gente, quando que você vai conseguir ter um abdominal trincado, comendo o dia inteiro e ficando em cima de uma prancha, não é? Então a sociedade ela é muito assim imediatista, né? Vamos resolver isso, fazer uma cirurgia, faz a cirurgia, uma lipoaspiração, tira a gordura, né? Vou tomar um remédio aqui, vou ficar bombado em 15 dias, vou para a academia e vou ficar forte através dos anabolizantes. Eu vou ficar bronzeado através de uma clínica. Gente, as coisas, elas demandam tempo, né? Os exercícios físicos têm que ser constantes. A dieta não é a dieta de um dia, é a dieta do ano inteiro. É sempre você ter um costume de não se alimentar em determinados horários do dia, enfim. Não é algo fácil, é algo preventivo. Mas o que mais? Sabedoria também para aceitar o que não se pode mudar. Vamos ler o que está escrito lá? Sabedoria para aceitar o que não se pode mudar. Olha, gente, tem coisas que a gente pode mudar, mas tem coisas que a gente não pode. Por exemplo, a morte de um ente querido, não é? Não tem como mudar. A pessoa faleceu. Não temos o que fazer mais. Uma decisão no campo judiciário, na justiça. Você perdeu a causa. Não tem o que fazer. Que mais? Por exemplo, enfim, uma pessoa que você não quer falar com você, uma pessoa que está irredutível, ela não quer relacionamento com você, tem o que fazer, né? Tem que aceitar o que não se pode mudar. E tem uma oração que é muito linda, chamada oração da serenidade. Olha o que diz essa oração: serenidade para aceitar as coisas que não posso modificar, coragem para modificar aquelas que posso, e sabedoria para distinguir uma das outras. Vamos ler junto? Serenidade para aceitar as coisas que não posso modificar, coragem para modificar aquelas que posso, e sabedoria para distinguir uma das outras. Então, a gente precisa dessa sabedoria, gente. Olha, tem coisa que não tem como mudar, né? Às vezes você tentou já procurar aquela pessoa, tentou isso, não tem jeito. A coragem para mudar. Eu posso mudar isso, eu posso fazer um regime, eu posso acordar cedo, eu posso matricular numa faculdade. Faça.
mas sabedoria para saber o que podemos, o que não podemos, até onde vai as nossas limitações. Sabedoria também para ouvir conselhos. Importante. Sabedoria para ouvir conselhos. Se tornar capaz de, quando as pessoas disserem assim, cuidado, preste atenção, não se envolva com tal pessoa, isso não está, a sua mãe, né? Isso não está cheirando bem, né? A mãe tem aquela coisa, né? Isso não está cheirando bem. Olha, é bom ouvir conselhos, isso é ser sábio. Sabedoria não é ter uma bola de cristal, onde você pega aquela bola e você descobre o amanhã, ou lê numa carta, no tarô, né? Não é assim. A sabedoria, até falando sobre tarô, a Abel me mandou uma mensagem, eu achei engraçado, não sei se vocês vão entender, mas aí está escrito lá no WhatsApp assim, eu fui perguntar para uma, como que é, Abel? Uma cartomante, né? O qual é o meu futuro? Como que é? Se um dia eu vou ganhar o salário do Neymar, né? Aí, sabe aquela carta que tem a letra K, né? Que eu acho que é o rei, né? K, e tá KKKKK, 5 cartas, né? KKK, não sei se vocês entenderam a piada, depois eu posso mostrar no data show a imagem para você entender. Né? Então, nunca vou ganhar o salário do Neymar, né? KKKK, tá rindo de você. Mas, enfim, não é a bola de cristal, não é a cartomante, não é nem o pastor, nem um líder que vai dizer para você o seu amanhã. Não tem algo fácil, né? Você tem que saber que precisa ouvir bons conselhos dos seus pais, dos seus líderes, e você tomar as melhores escolhas, não jogar para alguém essa responsabilidade final. Sabedoria para administrar o tempo. Tempo para descansar, tempo para trabalhar, tempo para orar, tempo para estar com a família. É tempo, é sabedoria, gente, né? Olha, interessante que o tempo ele não é injusto com ninguém. Todos nós estamos aqui, temos o mesmo 24 horas, temos os mesmos momentos. Ninguém pode dizer que Deus é injusto em relação a tempo. Todo mundo tem os mesmos 24 horas. Achei interessante uma coisa que eu estava pesquisando sobre o tempo. Você sabe quais são os 2 dias da nossa vida que não tem as 24 horas? Interessante. O dia que a gente nasce e o dia que a gente morre. Porque você pode não ter as 24 horas fechadas daquele dia. O dia que a gente nasce e o dia que a gente morre, a gente não tem as 24 horas. O resto da nossa vida inteira, todos os dias nós temos 24 horas. Todo mundo tem. Agora, alguns usam melhor, não é? Alguns usam melhor, alguns sabem usar para boas coisas, para boas leituras, para estudar. Outros já passam o dia inteiro em frente à televisão, assistindo as novelas da Globo. Então, são escolhas, são sabedorias, né? São opções. O tempo é igual para todos. Você tem um amigo seu que vocês dois estavam desempregados. Daqui a pouco ele chega e fala assim, passei num concurso público. Por quê? Ele usou o tempo dele, mesmo que você tinha, ele usou para estudar. Então isso é sabedoria, para administrar o tempo. Sabedoria para fazer as coisas na hora certa. Olha, deixa eu te falar uma coisa aqui. Imagine que você tem uma conta corrente num banco. E na sua conta corrente tenha R$86.400. Escute bem. Todo dia quando você acorda, está lá R$86.400. Só que quando você vai dormir à noite, zera. E começa de novo no outro dia, mesmo valor. O saldo é zerado e reinicia. Como você gastaria R$84.600 por dia? Sabe o que é isso? São os segundos do nosso dia. Se fizer uma conta, olha a conta. 1 minuto tem 60 segundos, certo? 1 hora tem 60 minutos. Se você multiplicar 60 minutos vezes 60 segundos, você vai chegar num número de 3.600. 3.600 vezes 24 horas, você vai chegar no número de 84.600. Ou seja, todos nós temos 84.600 segundos por dia. A pergunta é, como usamos esse tempo? O que fazemos dele? Como que você usa esse tempo na sua vida?
Você quer saber o valor de, por exemplo, de um ano? Pergunte para um estudante que foi reprovado, vai ter que fazer de novo um ano inteiro aquela escola, aquele curso, aquele semestre, aquele ano da faculdade, da escola. Você quer saber o valor de uma semana? Pergunte para um editor de jornal, que tem prazo para entregar aquele jornal naquela semana. Se você quer saber o valor de um mês, pergunte para uma mãe que está com seu bebezinho na UTI, aguardando mais um mês para tirá-lo dali. Você quer saber o valor de um minuto? Pergunte uma pessoa que perdeu um ônibus, perdeu um avião, perdeu uma viagem. Você quer saber o valor de um segundo? Pergunte uma pessoa que perdeu, que ficou livre de um acidente. Quase que ela bateu o carro, mas por um segundo ela não bateu. Você quer saber o valor de um milésimo? Pergunta para o Bolt, que ele pegou a medalha de bronze essa semana. Não é milésimo. É uma cabeça esticada, o outro ganhou. O Bolt, se você não sabe, momento de atualização do esporte, o Bolt aposentou, mas ele aposentou com a medalha de bronze, perdeu na última corrida dele. Para você ver como que ninguém é perfeito, ninguém a vida inteira não tem o mesmo desempenho, não é? Olha, então isso é sabedoria para administrar o tempo. Stephen Covey, ele fez um gráfico, nós já falamos aqui desse gráfico, das coisas urgentes, das coisas importantes, das coisas não urgentes e das coisas não importantes. Olha, deixa eu falar para você, o que é urgente e importante? Acrescentam valor e resultados são da resolução imediata. Por exemplo, a sua saúde. Se você souber que está com câncer, é urgente e importante. Você estiver com dor no peito, vou tomar um anti-inflamatório, vai passar. Estou com o braço formigando. Você pode estar tendo um AVC, não é? Então são coisas urgentes e importantes. Nós temos outro gráfico, importante e não urgente. Não são de resolução imediata, mas acrescentam valor. O que é isso? Eu quero comprar uma casa, eu quero fazer uma faculdade, eu quero fazer uma viagem, ótimo, vai ser uma coisa boa, vai acrescentar na sua vida, mas não é agora, você pode esperar um tempo mais. Descendo o gráfico, urgente e não importante, são de resolução imediata, mas não acrescentam valor. O que é isso? Hoje nós não temos mais, né? Mas lembra da época do telefone fixo, né? Tocando telefone. Aí você saía lá da sala, lá no quarto para atender o telefone, chegava lá, é da casa do fulano? Não é, foi engano. Você parou de cozinhar, parou de conversar, parou de fazer uma coisa para atender o telefone, né? Então são de resolução imediata, mas não acrescentam valor. E por último, não urgentes e não importantes, elas não acrescentam valor nem são de resolução imediata. Por exemplo, a televisão, né? Você vai ficar ali assistindo uma novela, algum programa que não vai acrescentar nada, vai perder seu tempo e você vai ver que o seu tempo foi inútil, que você desperdiçou ali muito tempo. O que é isso? Segundo o Stephen Covey, ele diz que nós devemos gastar o nosso maior tempo nas coisas que são urgentes e importantes, né? Urgentes e importantes. Ali deve ser o nosso foco, deve ser investido o nosso tempo, para a gente poder aproveitar o uso do tempo que é igual para todos. Eu quero fazer o último tópico aqui para a gente encerrar. Vamos ler o que está escrito lá? Sabedoria para viver um dia de cada vez. Jesus falou assim, olha, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. A gente não está preocupado no pão nosso, a gente está preocupado no pão nosso de cada mês, ou de cada ano. Nós ficamos preocupados assim, não só com o do dia, mas com o do mês inteiro. E a gente tem que ter sabedoria nesse ponto. Você já viu a questão da loteria, Mega Sena? Está lá um valor, por exemplo, de 2 milhões, não sei quanto, mas aí ninguém se interessa. Aí quando vai acontecendo as apostas, os números não são sorteados, o prêmio acumula. Aí quando o prêmio chega em valores estratosféricos, aí a turma fala, não, agora eu vou jogar, porque agora é 10 milhões. Mas por 2 milhões não estava bom? Né? Você já pensou nisso? Como que o ser humano age? Não, porque agora eu vou ganhar um dinheiro para a minha vida inteira. Né? Então a gente tem dificuldade em viver
um dia de cada vez. Jesus falou assim: não estejam inquietos quanto ao dia de amanhã, pois amanhã trará os seus próprios cuidados, basta cada dia o seu próprio mal. Sabedoria para viver um dia de cada vez. Já viu assim quando você, por exemplo, consegue algo que você tanto sonhou? Só que você nem comemora. Você nem comemora, sabe por quê? Porque você está pensando no outro desafio. Olha, eu queria tanto formar na faculdade, aí você formou. Aí você fala, que sem graça. Achei que ia ser assim, o dia mais feliz da minha vida. Não, porque agora tem o mestrado. Aí você vai, mestrado, e vai, aí você forma, nem comemora. Porque a gente não vive um dia de cada vez. A gente tem dificuldade de aproveitar, de comemorar as coisas que foram alcançadas. Eu quero dizer para vocês o exemplo do maná. E eu vou encerrar aqui. O maná é uma história bíblica que está lá no livro de Êxodo. Quando os israelitas saindo do Egito, eles estavam no deserto, e lá no deserto não tinham comida. E o povo reclamou, o povo murmurou, e Deus fez chover do céu comida. E essa comida foi dado o nome de maná, um bolo de mel. E o povo comia. Mas é interessante que esse bolo de mel não podia ser deixado para outro dia. Ele tinha que ser comido naquele dia. Naquele mesmo dia tinha que comer, porque depois estragava, dava bicho. Será que Deus não estava ensinando alguma coisa aqui importante, né, para o povo de Israel? Ensinando que eles tinham que ter sabedoria para viver um dia de cada vez, né? Tenhamos o que vestir, tenhamos o que comer, estejamos contentes, disse o apóstolo Paulo. E assim o exemplo do maná nos mostra que devemos ter sabedoria, irmãos, para agradecer a Deus por cada dia de vida que a gente passa, por cada momento. A palavra contentamento é uma linda palavra que deve ser resgatada para as pessoas que têm um coração sábio. Nós vamos continuar na semana que vem, falando mais sobre Salomão, falando mais sobre sabedoria. Feche teus olhos, vamos orar. Pai, nós carecemos de sabedoria. Nós vemos o exemplo de Salomão. Foi tão sábio. Ele pediu não riqueza, ele não pediu fama, ele não pediu tantas coisas, ele pediu inteligência emocional, pediu sabedoria, um coração sábio. Pedimos que o Senhor nos ajude, Senhor, nessa semana que inicia. Dá-nos sabedoria para com os nossos da nossa casa, sabedoria para com os nossos afazeres fora de casa, na empresa, no trabalho. Pai, que nossa oração pela manhã seja: dá-me um coração sábio. Senhor, sabedoria nós precisamos tanto para sair de problemas, para reconhecer que muitos problemas nós que nos colocamos, para reconhecer que somos tão ansiosos. Precisamos de sabedoria para administrar o nosso tempo. Ó Senhor, nossa oração nessa noite é de pedido de sabedoria. Em nome de Jesus. Amém.